Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós novamente aqui com mais um podcast Homens de Valor. E quero lembrar vocês que nós estamos iniciando uma série especial com temas doutrinários importantíssimos, que consiste nas nossas doutrinas básicas, do que a Maranata crê acerca dessas doutrinas. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Está muito interessante o programa. Assista, curta, comente e compartilhe o programa de hoje, tá bom? A gente já está voltando logo após a vinheta. Até já! Opa, Deus abençoe vocês, queridos. Estamos nós novamente aqui com mais um podcast Homens de Valor. Nessa edição especial, nós estamos fazendo uma série com 5 edições especiais e tratando de temas doutrinários que têm a ver com o que a Maranata crê, com o que nós cremos. São temas basilares da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. É isso mesmo, estamos aqui com a nossa galera de sempre, reverendo Davi Pereira, reverendo Paulo Paz e reverendo Saulo Henriques. Reverendo Saulo foi quem, inclusive, falou desse assunto no evento que nós tivemos na segunda edição, né? Quem somos e em que cremos. Tivemos algumas semanas atrás, a nossa segunda edição no MEF foi muito bom, né? E nós falamos sobre, então, 5 temas que foram ditos lá, me lembra aí, falamos sobre a doutrina da igreja, doutrina do homem, pecado, doutrina do homem, anjos. Faltou alguém? Acho que foram esses, né? A pastora Ana Paula... Doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Falamos desses 5 temas aí, que serão os temas que nós vamos abordar aqui no nosso programa, nessa série de 5 edições. Então, a gente já falou sobre isso aí, doutrina do pecado. Pode parecer até estranho falar de pecado em pleno século XXI, né? Em que muitas pessoas já nem mais se dão conta que o pecado é real, que o pecado existe, que o pecado é universal, que o pecado não é relativo. Interessante que muita gente parece que quer relativizar o pecado. E a gente entende que pecado, em qualquer tempo, ou em qualquer cultura, em qualquer época, pecado não tem a ver com costumes, usos, com cultura. Pecado tem a ver com práticas que ofendem a santidade de Deus, que caracterizam um desvio de rota em relação aos propósitos de Deus. Enfim, então eu acho que é importante a gente sublinhar bem que o pecado existe sim, que nós pecamos sim, que não tem ninguém bonzinho diante de Deus. Não é essa coisa de, minha tia é gente boa. Todo mundo tem uma vovozinha gente boa, uma tia que é gente boa, um amigo que é gente fina. O Davi tá rindo. É interessante porque você olha... Só falta Jesus. Só falta Jesus. Falta tudo. Né? E a gente acha que esse gente fina não peca, não tem pecado. Pois diante de Deus, a Bíblia é categórica em dizer que todos pecaram. Verdade. Não há um justo sequer. E a consequência do pecado foi o afastamento de Deus. Então, numa rodada inicial, vamos começar com ele, reverendo Saulo? Com ele. Foi quem deu esse tema lá para a gente no evento. Fala aí, Saulo. A doutrina do pecado é uma doutrina, uma das basilares do Evangelho, né? E essa questão de nós muitas vezes olharmos somente para as virtudes, mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? E a gente, por ser pecador, a gente precisa fazer esse diagnóstico, né? A gente precisa olhar para si e perceber o quão somos pecadores. Inclusive o apóstolo Paulo diz isso, né? Dos pecadores eu sou o pior, né? O apóstolo Paulo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu penso em fazer, eu não consigo fazer. Então, a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento. Inclusive, Spurgeon, ele fala uma coisa interessante, que ele diz que quando um joalheiro ele quer observar o brilho de um diamante, ele coloca sobre um veludo
preto, para que ele consiga ver realmente o brilho do diamante. Um joalheiro não bota um diamante no sol para ver o seu esplendor. O veludo preto contrasta, né? O que o Pedro contrasta. E a gente precisa olhar para o veludo preto da nossa alma, para o veludo preto, sabe, do nosso ser. Para valorizar a graça. Para valorizar a graça, porque aí a gente olha o brilho do diamante realmente e dá valor para ele. Mas você pensou nisso por causa do Dia das Mães, né? Você está pensando em comprar um diamante para sua esposa. Agora, Davi, o que o pastor Saulo acabou de falar acerca dessa coisa de enxergar, de ver, eu tenho a impressão que essa capacidade precisa passar pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo, porque eu acredito que o homem natural, na sua condição normal, ele não tem essa capacidade de se enxergar como pecador, sobretudo diante de coisas que são comuns e socialmente aceitas. A gente estava comentando antes de começar o programa, né, que muita gente só associa pecado a coisas absurdas, coisas inclusive previstas em lei, que se você fizer, você está infringindo leis humanas, leis constitucionais, aí você está pecando, mas não necessariamente. O pecado parte do pensamento, o pecado parte das intenções, o pecado parte do âmago da gente. Então, eu tenho a impressão que se não for pelo Espírito Santo, pela palavra, essas escamas não caem. Não caem, né, pastor? Eu ri aquela hora, porque eu me lembrei de uma coisa que eu li, que, assim, você vê um vovozinho, uma vovozinha, você sempre associa o cara a uma gente muito boa, como o senhor falou. É uma coisa doce. Mas aquela pessoa ali, que aparentemente é doce, se ela não for transformada pelo Espírito Santo, ela é a mesma pessoa ruim que era quando ela tinha 20 anos, 30, 40, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, mas nem sempre amadurecendo, né? Então, às vezes, a vida nem sempre faz as pessoas chegarem a essa autoanálise aí, essa percepção do preto, né? Para poder olhar assim, caramba, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, Deus tem que mudar a minha vida assim, de uma maneira radical, porque eu percebo em mim. E outra coisa, assim, a palavra de Deus, ela coloca como alvo para a gente o nível moral de Deus. Então, se a gente se comparar com aquilo que Deus é, a gente está sempre numa situação não digo de pecado, mas de inferioridade moral e ética. A gente tem sempre que crescer, amadurecer. O problema das pessoas é que elas se comparam ao outro. Aí, como o outro é tão pecador ou mais do que ele se acha justificado no outro. E aí, se a gente... Quer se medir pela régua do outro. Do outro. Aí, para ele, o outro é pior mesmo. Então, pronto, tá tudo bem. Tem gente pior do que eu, não estou tão mal assim. Não estou tão mal assim. E muitas vezes é até a oração do fariseu, né? É a oração do fariseu. E eu acredito que gente desse tipo, eu não sei, ela tem maior bem melhor, né? De ser abençoada por Deus. E aí eu me lembrei, eu vou rodar a bola aqui para o Paulo Paes, eu me lembrei daquela oração do salmista Davi, no Salmo 139, lá no finalzinho. Davi vem destacando os atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença, né? Ele vem declarando um Deus que conhece, está em todo lugar, conhece tudo, etc, etc. E lá no finalzinho do Salmo ele faz essa oração: vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me e conhece os meus pensamentos, prova-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece que há caminhos que são maus dentro da nossa alma e que nem a gente mesmo consegue enxergar isso devidamente, a não ser que o próprio Deus, revele, o Espírito Santo, acenda um holofote e mostre para a gente: olha só como você é mau. É verdade. E a sensibilidade, a sinceridade do salmista ao declarar isso no Salmo, né? Tem uma parte do nosso Credo Maranata, que é um manual de doutrina, que diz algo muito interessante, diz assim: não somos pecadores porque cometemos pecado, mas pecamos porque já nascemos com a natureza inclinada ao erro.
Exatamente. Então, na verdade, a régua está sobre todos nós. Todos nós. Quando o salmista fala sobre essa questão, vê se há em mim, na verdade, nós temos que ter a coragem de falar isso para nós mesmos e reconhecer, como o apóstolo Paulo fala muito nas suas cartas, desse desafio, dessa inclinação ao erro, inclinação ao mal, né? Que faz parte, que é uma característica do pecado original sobre toda a humanidade. Então, Paulo vai falar de maneira muito sincera, por exemplo, aos Gálatas sobre esse conflito. E ele fala dele mesmo, que foi citado pelo pastor Davi sobre isso. O bem que quero fazer acabo não fazendo, o mal que não gostei de fazer, esse faço. Então, na verdade, esse duelo interno, e é uma impregnação do pecado original sobre todos nós. Aquela palavra que a gente usa muito na ceia, né, do texto de Coríntios, examine-se o homem a si mesmo, aquilo é uma coisa permanente, né? É uma prática natural daquele que se preocupa em revelar a imagem de Deus. O pecado, ele só é... O problema do pecado é que a gente se acostuma com ele como sendo uma coisa natural, normal, né? Não sei o que você acha, mas a gente começa a ter aquela consciência cauterizada de que isso aqui todo mundo faz, né? Por que eu não posso fazer? Essa relativização do pecado. Há até uma expressão que dizem por aí do chamado pecado de estimação. Pecado de estimação, aquele que a gente gosta dele, né? E você acaba estabelecendo um padrão de pecado pior e pecado melhor, né? Ou mais brando, etc. Mas, na verdade, isso não existe, né? Pecado é pecado. E pecado é, essencialmente, errar o alvo, que é essa inclinação ao erro que está sobre a humanidade. O problema é que Deus pegou o alvo e colocou no peito dele, né? O alvo sou eu. Exatamente. Porque você tem que ser igual a mim. Exatamente. Bem, a gente falou sobre, pastor Saulo falou sobre o pecado em 3 aspectos: a natureza do pecado, a origem do pecado e as consequências do pecado. Sim. Vamos comentar um pouquinho sobre a natureza do pecado? Fala pra gente, pastor Saulo, um pouquinho sobre isso aí, o que você falou. Então, baseado no nosso credo, né? Inclusive, 4.1, se eu não me engano, na página de número 49, fala sobre isso, que esse desvio de comportamento é um desvio do padrão estabelecido por Deus. É claro que o padrão estabelecido por Deus, como o pastor Davi falou, é um padrão excelente, é um padrão alto, mas é o nosso... É um alvo, né? É um alvo, é um objetivo. E a gente sabe muito bem que a natureza é uma herança adâmica, né? A natureza do pecado está lá, né? Em Adão e Eva, e não é imputado, a gente sabe disso, que não é o pecado de Adão que foi imputado sobre mim, mas já é uma inclinação para o mal herdada na carne. E eu já nasço com essa tendência a praticar o mal. A minha tendência é sempre fazer o errado. É sempre caminhar para o erro, é sempre caminhar para a desobediência do padrão de Deus. Então... Agora, só uma pergunta, Saulo, explica para a gente aqui, quem sabe até para muitos que estão assistindo a gente. Natureza inclinada para o mal. Sim. Não é? Essa essência voltada para o mal. Mas deixa eu insistir. E aquela pessoa boazinha que não deseja o mal para ninguém? Não mata uma barata, não mata uma formiga, não comete deslizes reprováveis do ponto de vista social, do ponto de vista ético, etc, etc. Porque tem pessoas que são moralmente estáveis, né? Equilibradas. Okay, etc. E essas pessoas, elas também estão sobre a égide do pecado da mesma forma que um bandido, drogado, que um bandido, que uma pessoa
completamente desvirtuada diante de Deus. Há diferença, Saulo? A tua pergunta agora, a última frase, foi importante. Diante de Deus. Porque diante dos homens, muitas vezes, pode ser que haja diferença. E há diferença. E há. Né? Você mentir é uma coisa, você assassinar uma pessoa é outra coisa. Né? Você tem uma consequência diferente, né, de cada ação sua. Agora, você terminou a sua fala dizendo, e diante de Deus? Porque nós falamos aqui de um Deus que sonda os corações. Nós estamos falando de homens, nós que somos limitados na questão da percepção, de ver o comportamento, porque as pessoas, ela pode até ser um bom pai, ser um bom trabalhador, né? Um bom cidadão, pagar suas contas em dia, mas a verdade é que a Bíblia diz que todos pecaram. E se a Bíblia diz que todos pecaram, porque há algo dentro de você que precisa ser conformado com a santidade de Deus. Há algo dentro do homem que muitas vezes pode não estar aparente, mas há um sentimento de orgulho, há um sentimento de vaidade, há um sentimento de egoísmo. Sabe, o homem carrega de alguma maneira alguma deformidade no seu coração, na sua alma. E com certeza o pecado nos entorta de alguma forma. Ele nos desvia da santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, é santo, é santo. Olha o padrão. Então, é muito alto. E nenhum homem é capaz de atingir essa santidade, meu amigo. Por mais que você veja uma pessoa honesta, aparentemente, íntegra, mas a Bíblia diz que Deus, o homem vê o estereótipo, mas Deus vê o coração. Então, coisas que eu não sou capaz de atingir, o seu quarto escuro da sua alma, que eu não consigo adentrar, que eu não consigo ver, o Espírito Santo, ele consegue chegar naquele lugar. Agora, tem uma questão interessante, pastor. Com relação a essa questão das pessoas que a gente enxerga como boas pessoas, isso tem também a ver com a chamada consciência moral. Estamos falando de amartiologia, a doutrina do pecado. Mas a doutrina do pecado, ela esbarra muito também na doutrina do homem e na doutrina da salvação. Antropologia, sim, amartiologia e soterologia. A consciência moral. Apóstolo Paulo fala aos Romanos sobre isso. Existem pessoas que são boas. Trazendo para o nosso contexto, existem pessoas que não são, ela não é cristã, mas ela é uma boa pessoa. Ela faz coisas boas, ela tem um padrão de regras. Isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. Isso é uma consciência moral que Deus dotou o homem. Não quer dizer que ele não seja pecador. Entende? Interessante. Sabe que se a gente for abrir esse leque aí, a gente vai pensar um pouquinho mais profundamente, né? Porque às vezes você ser bom não quer dizer que você faz o bem. Você ser íntegro e honesto com as pessoas, isso não quer dizer que você está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Isso é um pouquinho, isso vai além. E quando e isso só é capaz, pastor, da gente ter essa percepção, quando o Espírito Santo de Deus, eu acho que você falou isso, joga a luz no nosso coração. Porque quando o homem se aproxima de Deus, como o apóstolo Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores, é porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me percebo pecador. Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías, verdade. quando ele tem aquela visão diante do... Ai de mim, que sou pecador. Você percebe impuro, né, naquele lugar. Homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Ali ele teve uma experiência... Porque ele teve contraste com a santidade, o contraste com a santidade. Exatamente. Então, a luz do Espírito Santo,
É capítulo 6, né? Revela Salvo nossos engano. erros, cara. Revela nossos Capítulo pecados. 6 6 ou Isaías. 9, mas acho que é 6. Não, Isaías É 6. 6, é 6. É o 6. 9 fala do Messias. 9 fala do Messias. 9 é do Messias. Povo que vivia em trevas. É, o povo vive em trevas. Agora, pastor Saulo, Ah. ainda um pouco nessa linha, Aham. eu quero também destacar a força oculta do pecado, que muitas vezes está por trás de práticas que nem a pessoa mesmo entende por que cometeu, onde é que estava com a cabeça quando fez. Se pudesse voltar atrás, não faria mais. Não que isso torne o indivíduo inimputável, nem diante de Deus e nem diante da lei dos homens. Mas a verdade é que o pecado tem essa força que não respeita sábio, ignorante, não respeita cultura, não respeita dinheiro, não respeita condição financeira, não respeita nenhum tipo de atributo que alguém possa ter que seja suficiente para frear a força do pecado sobre as pessoas, não é? E essa força desemboca nos adultérios da vida, nos desejos malignos da vida, nas intenções escusas da vida. É a força do pecado, que já foi dito aqui, que Paulo menciona, né? De que o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então ele fala dessas duas leis que brigam dentro dele. Sim. Não é? A lei da consciência de Deus, da bondade de Deus, e a lei do pecado. A carne que está milita sobre contra o ele. espírito. É uma guerra. Carne milita contra o espírito. Então, assim, muitas pessoas não têm essa consciência de que o que está por trás de muitas práticas e de muitas mazelas e de muitas tragédias é a força do pecado. Né? Verdade. É a força do pecado que o homem não consegue dominar, não consegue frear, em muitos casos, a não ser pela ação do evangelho na vida do indivíduo. É a né? venda, né, que está nos olhos da pessoa. Rapaz, outro dia eu estava lendo uma ilustração, é como se um homem que estivesse caminhando com uma venda nos olhos. E aí ele sai daqui e ele tropeça ali aquela borracha que está ali. Aí ele dá uma balançadinha, anda mais um pouco, tem um fio ali, ele mete o pé no fio e dá outra tropeçada. Ele chega ali na frente, a porta está ali, ele não vê que a porta está fechada, ele mete a testa na porta. E assim vai. Ele não vê uma escada que está ali na frente, ele vai desembocar e vai cair lá embaixo, É isso rolando aí. pela escada. É isso aí. Aí ele chegou lá embaixo, tem uma porta de vidro, ele mete a cara no vidro, mas ele continua cambaleando, mas ele vai indo. Até que ele chega lá na pista e os carros estão passando ali na rua em alta velocidade. E se ele for, ele vai morrer. E é como se nesse momento o Espírito Santo de Deus chegasse e tirasse a venda dos olhos dele e ele pudesse ver, sabe, aonde o limite que ele chegou. Eu estou falando isso porque isso aconteceu com a minha vida, né? Comigo. Eu Pensei acho que que você estava falando de mim, eu estava me vendo, tropeçando e tudo. Literalmente. Dando de cara na porta, já quebrei o nariz em porta de vidro. E aí, quando eu cheguei ali, Davi, Davi tem umas histórias maravilhosas. com tropeção. cheguei na pista, quando vi os carros passando, tirou a venda. E eu consegui ver o perigo, sabe, que eu estava. Então, é o Espírito Santo que tem essa capacidade de nos dar a condição de enxergar a gravidade do pecado. Né? Porque eu acredito que hoje nós pecamos não premeditadamente, mas hoje é uma consequência. É um tropeço aqui, tropeço ali, tu volta, sabe? Mas o homem, quando está sem Deus, sem o Espírito Santo o conduzindo, causa essas tragédias que você acabou de citar, que você acabou de falar, né? Então, eu acho que a ação do Espírito Santo é muito importante na vida do homem. Com certeza. Eu estava me lembrando aqui do meu pai. Meu pai falava assim, eu perguntei para ele, né? Como é que eu sabia? Isso é uma questão que está no coração de muita gente, se não de todos. Como que eu sei se eu sou salvo? E ele falava assim, olha, o salvo, ele não tem prazer em permanecer no pecado. Ele até peca,
mas ali não é o ambiente de vida dele, ele quer sair de lá. Ele não se sente confortável. Ele não se sente confortável. O prazer que o pecado traz vai gerar para ele uma dor tão grande que ele tem que sair de lá. O não salvo, ele se sente confortável no ambiente do pecado. É como se o filho pródigo falasse assim, não, estou no chiqueiro aqui, mas está bom para mim. Né? Então, eu acho que essa consciência de pecado tem muito a ver com... Só um detalhe, quando você fala ambiente do pecado, você não está se referindo só a um lugar, Não, mas uma não. condição Uma condição, do indivíduo. que você com ele aceitou, mesmo. praticou... Não. E se habituou, como o senhor comentou, se habituou com aquele... A mente dele está, a consciência anestesiada com aquele pecado, que é um pecado de estimação, como o pastor falou. Então, assim, eu acho que Deus sabe da nossa condição, dá uma refrescada para o povo, né? Deus sabe da nossa condição de limitação. A gente tem um alvo que é o padrão do Senhor. Se a gente não tiver um padrão, a gente nunca caminha naquela direção. Eu gosto muito da imagem, não sei se vocês já jogaram boliche, eu gosto muito de vez em quando, pegar a família e ir no shopping jogar boliche. Gostava quando não tinha dinheiro, agora não tem mais condição de fazer. Aí a gente ia para o shopping. Quando você não sabe jogar boliche, os caras levantam aquelas 2 aletinhas que tem na beirada da pista. Já viu isso? Que é para sua bola não sair. Aquela aletinha, ela vai limitar o erro da bola para que a bola alcance o alvo, são os pinos que ela tem que derrubar lá. Para te ajudar. Para te ajudar. Você vai jogar errado, mas conforme ela se desvia, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai bater em você, ó, volta para cá, meu filho. Você volta para cá. E de experiência em experiência, de erro, você está olhando para o alvo, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Eu acho que quando a pessoa está sem Deus, é quando você tira aquele negócio e você sozinho não tem condição de direcionar a sua vida até o alvo que Deus quer. Você sozinho, você não consegue. Nós somos todos dependentes dessas pequenas correções que o Espírito Santo nos dá. Na aviação, a gente tem um lema que é o seguinte: para pequenos erros, pequenas correções. Quando você percebe logo que você está indo na direção errada, você faz uma pequena correção. Mas se você não fizer essa pequena correção, tu vai fazer um estrago danado lá na frente e você vai ter, sabe, para corrigir aquilo vai ser bem mais difícil. Então, a nossa oração é que o Espírito Santo continue sempre nos alertando, nos avivando, para que a gente entenda, né, que o nosso coração fique nesse veludo preto aí, né? A graça de Deus, ela nos ajude a entender. Eu fiz um gabinete ontem à noite com um rapaz que o padrão que ele colocou para a vida dele é tão inalcançável que ele vive em depressão. Não, porque eu não consigo. Aí, os exemplos que ele me deu, eu falei para ele, meu irmão, eu também não consigo isso não. Estamos juntos nisso aí. Não é melhor a gente se perdoar? Porque o Senhor já nos perdoou. A gente tem a nossa batalha. Eu acho que tem que continuar tentando, mas não fica deprimido. Ele queria se afastar da igreja, ele queria sair da igreja, porque ele não consegue atingir o padrão que ele acha que ele tinha que ter. E eu acho que o que Deus quer é um coração que é convertido, aquela pessoa que... Porque o pecado, tem gente que peca porque não teve oportunidade, mas ele desejava pecar. E tem gente que pega, mas nunca desejou pecar. Pega porque foi pego de surpresa naquela situação. Ele não tem o desejo. Acho que Deus, quando sonda o coração, ele vê o que esse cara realmente quer, né? O que está no coração dele. Acho que a gente pode levar por aí também, né? Eu acho que a condição do salvo, que o senhor falou, pastor, a Bíblia diz que quem diz que não está pecando, está mentindo. Mas nós não vivemos no pecado. Eu acho que esse é a diferença do descortinar. Da presença de Jesus, né, do teu coração. Você abrir o coração para Jesus e o Espírito Santo faz morada em você e é Ele que vai te ajudar a reconhecer e a prosseguir. Então a gente continua impregnado pelo pecado original, mas nós não vivemos no pecado. Quando erramos, falhamos, e é normal do ser humano caído, né, ou ser humano da natureza pecaminosa, nós nos arrependemos. E essa é uma ação do Espírito Santo em nós. Se a gente observar Paulo quando escreve aos Gálatas, na relação das obras da carne e depois na relação das virtudes do fruto do Espírito, se
com muita sinceridade, é muito mais fácil a gente se inclinar para as obras da carne do que desenvolver as virtudes do fruto do Espírito. É verdade. Tamanho duelo que está sobre nós. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada para não errarmos aí, conforme você falou a questão do boliche, né? Que vai nos ajudando. Posso Agora, deixa eu complementar? entender. Fala. Desculpa. Posso só complementar aqui o que ele falou sobre essa questão do Espírito Santo de Deus ajudar a gente a ter Esse caminho esse aberto, caminho né? aí do boliche, né? Para que a bola não saia do lugar. É porque é isso mesmo. Nós não vivemos mais no pecado, nós somos pecadores, mas não vivemos mais no pecado. E o Espírito Santo de Deus realmente nos ajuda. E a Bíblia diz que nós somos a aurora do justo, é como a vereda do justo é como a aurora do dia, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a tendência é que a gente crie uma maturidade espiritual à medida que a gente vai caminhando para entender e ter mais discernimento daquilo que agrada e não agrada a Deus. A gente ir melhorando. E você como ser conhecer humano, como suas pessoa. próprias fraquezas. Né? E Você essa vai ajuda entendendo. que ele falou aqui do Espírito Santo, eu gosto muito de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, tentação, amigo, todos nós sofremos. Todos nós estamos suscetíveis a elas. E ele diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. É isso aí. Então, a gente é tentado, mas quando a gente corre para os pés do Senhor, quando a gente permite que o Espírito Santo haja realmente na nossa vida, ele nos dá a capacitação de dizer não para o pecado. De, Agora sabe, eu queria- resistir ao pecado. Só nele. Eu queria colocar na mesa aqui, até para provocar mesmo, para vocês responderem, só vou provocar. Um personagem na Bíblia que é bem interessante e até enigmático, de certa forma, que é Davi, não é? Davi é um exemplo muito clássico que mostra para gente a possibilidade das quedas, ainda que seja alguém que ama a Deus, enfim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou feio, não é? E Davi teve uma escalada que começou com um pecado que estava dentro dele, não foi um pecado visível, exposto e nem passível de julgamento de ninguém, que foi o olhar Cobiça, né? para a mulher e a cobiça. Ele olhou e cobiçou. Até então, olhar e cobiçar, ninguém sabe muito bem o que está rolando lá dentro da cabeça da pessoa, do coração da pessoa. Mas já está lá o pecado. Tá lá. Depois ele procurou saber quem era a dona. E aí disseram para ele, a mulher de Urias, tal, o teu comandante aí, o teu homem do exército e tal. E ele mandou pegar a mulher. Vai lá e traz O ela pecado aqui. já saiu de dentro dele, né? Mas, Já concebeu, né? Mas não, mas pior, ela foi o que ele fez ela é depois. mulher, ela é casada, Não. ela é comprometida. Quero saber, manda chamar a E o mulher. pior é que ele fez depois, né? Não, pois é. E aí ele possui a mulher, se relaciona, ele era o rei, né? Ele era o rei, se relaciona com a mulher, etc. Aí fica sabendo que a mulher está grávida. Depois ele planeja o assassinato Meu Deus. da mulher, Do marido, né? do marido da mulher, consuma, e depois parecia, até a abordagem do profeta Que estava tudo bem. Natan, parecia que estava tudo bem na cabeça de Davi. Não temos registro, até que o profeta o aborde, o confronte, que Davi vinha dando sinais, ou viesse dando sinais de que tinha feito a lambança que fez. Não. Será que a cabeça, o coração e a mente de Davi, até aquele momento, estavam cauterizados? Será que Davi sabia da gravidade do que estava fazendo
diante dos homens e diante de Deus, mas abrigou aquilo bem silenciosamente, como se nada tivesse acontecido, e vida que segue normal, até que o profeta o confrontasse, não é? Então, duas coisas me chamam a atenção e eu quero já rolar a bola para vocês. Uma delas é, mesmo em que pese a gravidade do pecado desse homem, Deus o chamou, o definiu, enfim, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, não é? Esse é o primeiro ponto. Como assim? Como um homem que comete tal coisa é chamado homem segundo o coração de Deus? Segundo ponto da minha pergunta é exatamente a escalada que a gente toma no caminho de pecados cada vez mais graves e de consequências cada vez maiores, não é? Não tem pecadinho nem pecadão, mas tem consequenciazinha e consequência zona, entre aspas, por favor. Né? Licença poética. Hein? É licença poética. É a licença poética. Isso existe. O que vocês têm a dizer sobre ele ser homem segundo o coração de Deus, tendo feito tudo isso? E não só isso, Davi tinha problemas sérios, familiares, é. e com a paternidade dele, etc, etc. Quem começa primeiro? Posso cantar uma música, Bom, se quiser. Eu vou aqui dizer o seguinte, que é muito difícil quando a gente olha para uma história dessa, e a Bíblia é fantástica por isso que ela não esconde os erros, né, dos patriarcas. Não tem super-heróis na Bíblia, só Jesus. Reis, só Jesus. E mostra realmente como que o homem ele é pecador. Mas uma coisa que me chama a atenção em Davi é a capacidade de se arrepender. Diante do confronto. Diante do Esse confronto, arrependimento não veio sozinho. mas ali... Pelo menos se você analisar a dinâmica da coisa, ele não veio assim, O profeta Davi estava lá, ih, o que eu fiz? Mas o profeta Natan foi o Espírito Santo. A nação foi... Que naquela época... É. Né? E hoje a gente tem o Espírito Santo. Então ali foi a ação de Deus, que Deus usou, como se Deus usa o Espírito Santo de Deus comigo hoje. Muitas vezes até pode até usar um profeta, mas hoje a gente tem um Espírito Santo que habita em nós e nos confronta. Né? E naquele momento ele foi confrontado. Mas quando ele foi confrontado, tem gente que é confrontado, ouve, e também, meu amigo, Sim, entra do mesmo aqui, jeito. o Espírito de Deus está gritando, não está nem falando, está gritando e ele continua com aquele pecado que você falou de estimação. Então ele foi confrontado, mas o Davi, ele é um camarada que ele se arrependia de verdade. Tanto é que a Bíblia diz que ele molhava os seus lençóis com as suas lágrimas, sabe? Chorando com a dor do pecado. Então, Davi realmente, ele era, como quando ele mandou contar e fazer o censo dos soldados, foi outro erro dele. Vaidade pura, querendo saber a quantidade de soldado, a quantidade de arma que ele tinha, as conquistas. E aí já falaram para ele, rapaz, para com esse negócio, tu já sabe que você já conquistou muito, você já tem... Que é Deus que te abençoa também. Deus te abençoou. E aí até que ele chegou, e aí veio o juízo. Aí é outra coisa importante da gente falar, porque o credo nos fala da natureza do pecado, da origem do pecado, e fala da consequência do pecado. E Davi, ele teve muitos problemas com os filhos. Como consequência. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele não deixou de sofrer. Não se apartou da sua casa. Ele não deixou de sofrer as consequências do seu pecado. Esse evento de Batseba também tem uma consequência que foi o filho. O filho. Sim. Que morreu. Que Deus recolheu. Problemas com os filhos, né? Agora, o pastor Saulo falou algo interessante. Se hoje nós somos a habitação do Espírito Santo, no Antigo Testamento o Espírito Santo agia pontualmente, em alguns momentos. Ali o profeta. Sim. Mas Davi se arrepende de uma maneira tal que ele vai escrever o Salmo 51. É verdade. E vai declarar o seguinte, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sentiu a dor do que fez, né, pastor? Aí ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença, porque ele sabia que não dá para viver fora da presença de Deus, nem retires do teu Santo Espírito. Volte a dar-me a alegria da salvação na sequência. Arrependimento. Sabe? Então havia um diferencial em Davi.
E essa história toda, né, e esses momentos todos, mostra também dessa nossa fragilidade humana, esses desejos, as tentações, aquilo que nos cerca. Mas hoje nós estamos munidos da força que é o Espírito Santo. Isso nos ajuda a vencer todas essas demandas, né? É como se hoje nós pudéssemos falar, que falamos tanto de carne e espírito, é fazer com que o espírito se fortaleça na sua vida e você consiga combater a carne. Então esse duelo, mas no caso de Davi, ele mostra esse arrependimento e nós vamos compreender que por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus por várias etapas da sua vida, um homem que consultava sempre a Deus, escreveu a maioria dos salmos, tinha uma sensibilidade de relacionamento com Deus, mas que teve esse vacilo, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. O pastor Romulo comentou uma coisa interessante, da evolução, né, da sequência de fatos que vão evoluindo na nossa vida e algumas permissões que a gente vai dando para a gente mesmo, né? E que eu me lembrei, eu vi um filme muito antigo chamado A Sombra e a Escuridão. É sobre 2 leões. Já viu esse filme? O nome do filme é A Sombra e a Escuridão. É o nome de 2 leões na África e existiram esses leões. E eles devoraram muita gente numa aldeia que tinha, era um acampamento de construção de uma ferrovia. Então tinha um arraial onde os caras estavam seguros. Os caras saíam dali, eles eram caçados, viravam caça. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas é porque a gente sabe que quem é convertido é a nossa alma, não é o nosso corpo. Nosso corpo é adâmico. Tanto é que a gente está esperando o corpo glorificado, né? Então, as tendências do nosso... A nossa briga com carne e o nosso espírito vai ser... Enquanto estiver nesse corpo, vai ter briga. Exato. Né? Então, a gente tem que se acostumar a alimentar mais, como diz o pastor Ari, alimentar mais o cachorro bom para ele poder vencer o cachorro mau, né? É isso aí. Mas esses leões, eles ficavam... A Bíblia fala que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Quem sai do arraial. Quem começa a dar alguns passos em direção ao lado escuro, aonde ele não tem controle nem proteção da santidade de Deus. Mas só que isso, o cara dá 2 passos para lá, viu que deu certo, volta. Quando ele volta, ele fala, poxa vida, fui ali, ó, eu fui até esse copo aqui e não aconteceu nada comigo, eu estou bem, estou tranquilo. Aí daqui a pouquinho ele está com tendência, eu também vou lá de novo. Aí ele vem no copo e volta. Daqui a um tempo ele vai além do copo mais um palmo e volta. Daqui a pouquinho o cara está andando num lugar, num ambiente, que é um ambiente onde o diabo está ao derredor e ele passa a ser caça, passa a ser vítima. Eu acho que são permissões que a gente vai. Davi, por exemplo, era o ano em que os reis costumavam ir para a guerra. Ele já não foi. Ele mandou o exército, mas botou lá uma hidromassagem no terraço. É isso aí. Estava ocioso lá no terraço. Ocioso. Vou ficar aqui olhando a paisagem por causa de ser a mulher do vizinho. Então, já começa que a gente não pode abrir a guarda das nossas posturas espirituais para que o diabo não aproveite. Meu pai falava assim, quando você abre uma porta, o diabo enfia o pé. Ele enfia o pé para você não conseguir mais fechar ela. Você não abre tudo, mas você não fecha mais. Entendeu? É assim que acontece numa porta, né? Você... o diabo mete umas cunhas, ele falava assim, o diabo mete umas cunhas, e a cunha tem a propriedade de cada empurrãozinho ele abre mais um pouco, porque a cunha vai alargando, né? Então a gente tem que viver com esse sentimento de cuidado, né, pastor? Eu acho... Agora, interessante... Perdão, mas... não deixa ele falar, não, que ele fala muito. Eu acho assim, pastor Romulo, que a gente, como está falando sobre a consequência do pecado, né? Eu acho que a gente chegou até no terceiro ponto da consequência do pecado, que ele está falando sobre o cuidado. E eu quero até dar uma sublinhada sobre esse ponto, porque realmente, sabe, a gente já entendeu que nós somos pecadores, que nós somos, que a tentação ela vem para todos, que nós estamos sujeitos a isso, que todos pecaram. Mas a verdade é que a gente não pode brincar com o pecado. É o que ele está falando. Né? Você vai até aqui... Daqui a pouco você vai até aqui, vai dando legalidade, vai abrindo a porta, daqui a pouco a porta está escancarada, e aí você você desaba. Né, o leão está ao derredor, procurando uma brecha. Então a gente não a expressão tragar é muito interessante que
O tragar é um processo. Você pega um cigarro, as pessoas que fumam, elas estão tragando aquele cigarro. É um processo, cara, vai fumando e vai consumindo Sim. aquela cor, vai consumindo. Não é uma coisa de repente. É um processo. Ninguém que dorme hoje cheio do Espírito Santo e acorda amanhã desviado. Exatamente. Entendeu? No outro dia, tô desviado. Não é. É um processo. É o processo. Agora, então, só para dar uma atenção para quem está nos ouvindo, porque eu acho que isso é importante. Aliás, vamos falar um pouquinho, pessoal que está ouvindo a gente, rapidinho. É que nós estamos falando hoje sobre esse tema pecado, para quem está chegando agora, não é? Que tem a ver com as 5 temáticas que foram dadas no nosso último evento, quem somos e em que cremos, que tem a ver também com posicionamentos doutrinários da Maranata. Esses temas, eles foram abordados exatamente para a gente marcar a posição acerca disso aí. Então, estamos falando disso, serão 5 programas, né? Estamos no segundo. Pastor Saulo falou sobre pecado lá no evento. Então, curta, comente e compartilhe o nosso programa, viu? Está sendo um papo que tem muito a ver com questão prática, mas também doutrinária, não é, gente? Sim. Isso aí. Eu acho que é importante a gente A ter... doutrina na prática, né? É verdade. É isso verdade. aí. Continua. E assim, então, o pecado é muito perigoso. Então, como eu estava falando aqui, a gente precisa prestar atenção, sabe? E dar ouvido ao Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo, ele sinaliza. Só que às vezes a gente faz ouvido de mercador, né? E ele está falando e a gente não está ouvindo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Até porque, eu até coloquei 4 pontos aqui, quando nós falamos lá, naquela oportunidade sobre o credo, sobre 4 consequências que o pecado traz. A primeira é a separação com Deus. Olha o que Davi fala ali. Volta a me dar a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido a alegria de Deus no coração. Não me retires da tua presença. Não me retire da tua presença. Adão e Eva, de repente eles se olham e falam assim, nós estamos nus. Mas como assim? Eles sempre estiveram nus. Mas quando o pecado entrou, eles se perceberam separados de Deus. É como se tivesse perdido uma roupa espiritual, né? A ligação com Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus, né? Nos leva para longe de Deus. E como é ruim ficar longe de Deus, né, meus irmãos? Como dá uma dor no coração, como que isso traz uma aflição, uma angústia para a alma, Fala né? do restante, Saulo. O das outro- consequências. Você botou 4, né? 4. A primeira é a separação de Deus. A segunda é a escravidão do eu. Sabe, o pecado traz culpa, não é verdade? Sim. Traz medo, traz vergonha, sabe? Egocentrismo, o amor fica desordenado, a gente canaliza o nosso amor em coisas que não é para canalizar. Como diz né? Lutero, é o homem encurvado sobre si mesmo, né? Sobre si mesmo. Terceiro, conflito com o próximo. Como que o pecado traz guerras entre os homens? Um querendo ser mais do que o outro, um querendo passar a vez do outro, um querendo, sabe, ter mais poder do que o outro, né? E isso é tudo consequência do pecado. A gente olha para Adão e Eva, eu até falei isso lá no dia, Adão, quando Deus dá Eva para ele, né? Olha para ele, vê ele tristinho lá, os animais tudo lá com a fêmea, o leão com a leãozinha, né? A zebra macho com a zebra fêmea, tudo lá. Eu acho que Adão devia estar assim, poxa Deus, todo mundo aí... Só eu que não tenho? Só eu que não tenho. Aí Deus deu para ele Eva. E aí ele diz assim, é osso do meu osso, É carne da minha carne. Ó, nós Será somos um chamada de só. varoa, portanto, Será- o varão foi... Ó, coisa linda, hein? Poético, hein? Aí entrou o pecado. Essa aí foi a mulher que tu me deu, ó. Então, eu pequei por culpa dela. Então, quando o pecado entra, já começa a divisão, já começa a guerra, já começa a briga. Caim e Abel, entendeu? Tu vê Abraão e Ló, H e Isaac, né? Não, Isaac e Ismael, Isaú e Jacó. Então você vê tudo irmãos, né? Família se dividindo, se separando, brigando, guerra entre a humanidade, entre os homens. E a criação, que a criação geme por conta do pecado. Né? A Bíblia diz isso. Então, a consequência do pecado traz um prejuízo muito sério para a nossa vida. Então, que nós
tenhamos esse cuidado. E nem né? sempre é reparável com perdão. É verdade. Né? O fato de você ser perdoado não quer dizer que aquelas consequências do teu Sim, pecado elas Davi são foi perdoado. E É, aí? mas- E as consequências? consequências ficam. Agora, bom, vamos dar uma viradinha rapidinho. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Não é? O pastor Davi usou o exemplo do rapaz que colocou um padrão moral, espiritual tão alto, a ponto dele achar que não servia para ser crente, para nada daquilo. Isso. Né? Muito provavelmente, gente assim não entendeu que maior do que o seu pecado é a graça de Deus sobre a nossa vida. Se o pecado é abundante, se o pecado é enorme, é grandioso, a graça de Deus é maior. Não é? Então, eu acho que vale a pena uma rodadinha rápida sobre isso, para que também as pessoas não pensem que está tudo perdido, porque são pecadoras. Sim. Não é? Não está perdido, porque esses pecados foram por Cristo levados na cruz do Calvário. Então, é bom a gente lembrar o nosso amigo aí que está assistindo, a pessoa que está acompanhando a gente, que tem a graça de Deus, que nos perdoa, não é? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, os tempos em que a gente vivia na prática ostensiva, sistemática do pecado, mas a Bíblia diz que ele ordena a todo homem, em todo lugar, que ao ter o conhecimento da verdade, que se arrependam, não é? Então, os nossos arrependimentos pelo pecado precisam acontecer diariamente. Diariamente eu me arrependo, e se erro, me arrependo, e estou constantemente diante de Deus. Como diz um pastor antigo, eu não me lembro o nome dele, pendurados na graça de Jesus. Nós estamos pendurados na graça, não é isso, pastor? É verdade. E aí, dentro de tudo isso, só falar algumas coisas rápidas aqui. Primeiro que Deus não foi surpreendido com a desobediência do primeiro casal. A redenção, o plano da salvação não foi um plano B, porque Deus é todo-poderoso, mas o pecado trouxe consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas aí entra a questão da graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então é entender que o Deus que sabe todas as coisas preparou tudo para que a humanidade alcançasse a salvação. Jesus morreu por todos na cruz. Amém. É claro que a salvação não é para todos, porque Romanos diz, capítulo 10, versículo 9 e 10, se não me engano, que eu preciso crer no coração e confessar com os meus lábios. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus e aleluia. A salvação é para todos os que creem, Que creem. confessam. Somos salvos pela graça mediante a fé. Fé. Eu preciso crer. Pastor Saulo, você quer deixar uma consideração final rapidinho para o pessoal, já que você foi o autor desse tema aí, Autor e na quase palestra consumador. Deixa aí para o pessoal algo bem sucinto para a gente. Sabe, eu quero terminar como comecei, com aquela ilustração do início, onde Spurgeon falando do veludo preto e do diamante. É claro que o pecado ele é terrível, ele é mortal, ele é sério, é nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente olha para o veludo preto, existe um diamante da graça. A gente olha para essa maravilhosa e esse presente de Deus que é a graça, esse diamante que brilha, né? E quando a gente reconhece os nossos pecados e a gente pede perdão, a gente corre para os pés do Senhor. O Evangelho, sabe, ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele nos restaura, ele nos transforma, ele muda a nossa vida, muda a nossa história. Eu cheguei num momento da minha vida onde eu dizia assim,
Para que eu vou para a igreja? Eu posso mudar minha vida a hora que eu quiser. Eu posso mudar essa situação que eu estou vivendo nela a hora que eu entender melhor. E eu envolvido, sabe, num vício e agarrado ao pecado de uma maneira que só me restava a morte. E foi quando, então, num dia, sabe, eu lendo um texto e eu li em Jeremias 17, 5, se eu não me engano, que diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que põe no seu braço carnal a sua confiança e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que põe a sua fé em você mesmo. Mas a seguir diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, no Senhor. E foi o momento que eu entendi, sabe, que por mim mesmo eu não iria conseguir mudar a minha vida, mudar a minha história. E foi quando, então, eu me rendi aos pés do Senhor. E essa graça que é de graça, né? Maravilhosa, ela me alcançou e mudou a minha história. Então, essa mesma graça que mudou a minha vida, que mudou a vida do pastor Rômulo, do pastor Davi Pereira, do pastor Paulo Paz, ela pode mudar a sua vida. Você que está nos ouvindo, se você ainda não teve essa oportunidade, sabe, de entregar seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus, faça isso. Amém. Porque só Ele pode perdoar pecados. Muito bom. Vamos ficando por aqui, né, gente? Vamos. Com mais um tema que foi sobre o pecado. E nós queremos nos despedir de você, esperando que esse papo, que foi um papo um pouco mais doutrinário, repito, seja bênção para a sua vida, seja instrução para você, de alguma forma que isso seja ferramenta para o seu crescimento e para o seu discernimento e para o seu amadurecimento na caminhada. Que Deus abençoe sua vida sempre e não se esqueçam, curtem, comentem e compartilhem o nosso programa. Tá bom, gente? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.